Oi, nesse terceiro vídeo da série sobre a minha carreira, você vai descobrir como eu arrumei dinheiro para tirar minha carteira de motorista. Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos dessa série, eu recomendo que você pause aqui, volte lá e assista, porque os vídeos seguem uma sequência e vai fazer mais sentido, se você assistir na ordem correta. Então, como eu disse no vídeo anterior, nesse momento eu estava trabalhando com informática o dia inteiro. Então eu tinha largado o emprego onde eu trabalhava também como contabilidade e agora eu estava trabalhando numa oficina de manutenção de computadores, em um negócio que eu tinha certa autonomia, só que eu era responsável por atrair clientes também. E naquela época eu não tinha noção nenhuma de marketing, então eu ficava muito no boca a boca mesmo e distribuindo panfletos na região. Basicamente essa era a minha estratégia de marketing, só que não estava funcionando muito bem, então eu não estava conseguindo muitos clientes e no final do mês a grana era baixíssima. Então eu não tinha condições, por exemplo, de tirar uma carteira de motorista que na época eu queria tirar. Então por ter essa falta de experiência empreendendo, e um pouco também de falta de paciência para esperar, para fazer acontecer, então eu acabei de certa forma desistindo. Então eu comecei a procurar emprego, ou trabalhando com informática ou trabalhando com escritório mesmo, porque eu tinha certa experiência trabalhando em escritório de contabilidade. Então eu comecei a enviar currículos para várias empresas, participei de algumas entrevistas e acabei sendo selecionado para trabalhar no departamento de faturamento de uma empresa aqui do Ceasa de Minas Gerais. Era uma empresa que vendia legumes, frutas e verduras para cozinhas industriais. Eu trabalhava na parte de faturamento, ou seja, emissão de nota fiscal. Só que naquela época as notas fiscais eram todas manuais, então eu precisava preencher dezenas de notas fiscais todos os dias. E os caminhões que saíam para fazer as entregas, eles saíam de madrugada. Então no dia anterior eu precisava deixar todas as notas fiscais prontas, preenchidas. Isso tudo manualmente mesmo, na caneta. Eu ficava o dia inteiro praticamente preenchendo nota fiscal. A maior parte das vezes eu chegava em casa muito tarde, 10, 10 e meia, com as mãos todas sujas de carbono. E eu tinha aquela rotina de chegar, tomar banho e dormir para acordar no outro dia novamente e começar aquela rotina toda. Com certeza nessa época foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. E um trabalho manual operacional bem chato. Eu trabalhava muito pouco com informática, praticamente não evoluí nada nessa época, O que eu usava muito lá era planilhas do Excel. Então eu montava algumas planilhas, preenchia, mas era só isso mesmo. Tinham pouquíssimos computadores, eram 2, 3 computadores. Então o meu trabalho realmente nessa empresa foi trabalhar como faturamento e algumas coisas de cobrança também, para fechar relatório, para enviar cobrança para as empresas. Trabalhando nessa empresa eu aprendi muito pouco, porque o trabalho era muito manual, Uma vez que você aprendia preencher uma nota fiscal, você depois disso só vai precisar ficar repetindo esse mesmo trabalho. Para não falar que eu não aprendi nada, um trabalho legal que eu ajudei e eu participei desse projeto lá, foi a implantação de um sistema para impressão de notas fiscais. Então enquanto eu ainda estava lá, eu vi essa transição de notas fiscais manuais, que eu preenchia todas as notas, para o início da utilização de um sistema informatizado. Então foi nessa época que eu comecei a entender o poder da informática, que é o poder de automatizar tarefas repetitivas. Então eu senti na pele essa mudança. O que eu trabalhava muito, preenchendo nota fiscal manualmente, eu comecei a trabalhar menos, simplesmente usando o sistema ali, imprimindo as notas fiscais com uma impressora. Então meu trabalho melhorou bastante nessa época. Uma outra coisa legal que eu me lembro dessa época, mas não tem muita relação com a empresa, foi que nesse período eu tive acesso pela primeira vez ao Napster, que era um sistema para baixar MP3. Então nessa época, pela primeira vez eu ouvi música através de um arquivo MP3. Mas agora que anos depois, analisando esse emprego que eu trabalhei nessa empresa lá no Ceasa, eu vejo que não foi uma boa opção assim. Eu não deveria ter pegado esse primeiro emprego que apareceu. Eu talvez deveria ter esperado mais, porque olhando para minha carreira, esse emprego não foi muito útil assim. Eu trabalhei muito, eu aprendi muito pouco e minha carreira evoluiu muito pouco, principalmente relacionada à informática, que era o que eu queria realmente trabalhar. Então eu acho que eu acabei perdendo o foco, e deixando a informática de lado simplesmente porque eu queria um emprego para tirar a carteira e depois comprar o carro. Acabei comprando um carro velho depois e tal, mas vendo assim anos depois eu vejo que não foi tão interessante assim eu ter trabalhado nessa empresa. Eu acabei ficando lá até pouco tempo por causa disso, rapidamente eu consegui detectar isso e acabei ficando lá menos de um ano, se eu não me engano. Então uma lição que esse vídeo pode trazer aí para sua carreira é que você deve manter o foco na sua carreira. Então você definiu uma carreira, mantenha o foco ali e procure empregos que trazem aprendizado contínuo. Não trabalhe simplesmente para ter um salário no final do mês. No início de carreira é muito importante que você esteja sempre aprendendo coisa nova, porque é isso que vai trazer evolução para sua carreira, tá ok? Bem, é isso aí, eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!